Pequena em tamanho, mas gigante em história, Portugal tem muito a nos mostrar. Outrora, um dos maiores impérios do mundo, com colônias espalhadas por quase todos os continentes e influências que perduram até hoje. Essa nação singular precisou se reinventar ao longo dos séculos e hoje é um dos melhores lugares para aqueles que buscam uma boa qualidade de vida. Pode ser a culinária rica e a história profunda, ou talvez a tão querida coesão social que mantém as ruas seguras. E ainda, um clima raro que contrasta com uma Europa onde invernos rigorosos predominam. Castelos medievais, vilarejos de paralelepípedos, cidades cativantes e praias encantadoras. A experiência em Portugal pode vir de várias maneiras. A história, a ótima comida e o cenário idílico são apenas o começo de nossa série especial sobre países. Venha com a gente conhecer Portugal. Com um clima ameno, 3.000 horas de sol por ano e uma costa salpicada por praias esplêndidas, cidades tradicionais e vilas pitorescas. Portugal é um destino sublime para férias durante quase todo o ano. Tem uma notável diversidade de paisagens a curta distância, muitas atividades e um patrimônio cultural único, onde tradição e modernidade se fundem em perfeita harmonia. A sua cozinha soberba, alguns dos melhores vinhos do mundo e gente hospitaleira fazem daqui um paraíso turístico da mais alta qualidade. Começamos nossa viagem por Lisboa. Cosmopolita e vibrante, a capital portuguesa mistura sem muito esforço o patrimônio tradicional com um modernismo impressionante. De um lado, bairros históricos medievais parecem te levar para o passado. Com uma grande arquitetura e patrimônio artístico, a cidade combina diferentes camadas históricas. O grandioso e o exótico coexistem lindamente. Monumentos ímpares como a Torre de Belém resistem bravamente à passagem do tempo. Essa fortaleza gótica erguida com calcário marca a época dos portugueses, quando buscavam rotas comerciais com a China e a Índia. Em discrepância absoluta, bairros modernos como o Parque das Nações contrastam completamente com mais os antigos da cidade. São 50 hectares de parques maravilhosos intercalados por construções com arquiteturas de classe mundial, como a Estação do Oriente, a Torre Vasco da Gama e o famoso Oceanário, aclamado como um dos aquários mais impressionantes do mundo. Tudo com vista para a ponte mais longa da Europa. Poucos sabem, mas a cidade teve que ser reconstruída quase totalmente em 1755. Um terremoto devastador, seguido de um tsunami sem precedentes e incêndios colossais, mudaria para sempre a história não só da cidade, mas do país todo. As ruínas góticas do Convento do Carmo permanecem até hoje como um vislumbre desse passado tão sombrio. Bondes sobem e descem colinas e ao longo de calçadões, passando por ruas estreitas e praças simpáticas. Lisboa está cheia de cafés boêmios e restaurantes atraentes, além de uma vida noturna agitada, pelo menos em tempos normais. Mais de 300 quilômetros ao norte, Porto guarda poucas semelhanças com sua cidade irmã. Ambas estão perto da costa, às margens de grandes rios, tem pontes cinematográficas e algumas colinas bastante assustadoras. Mas é aí que termina. O Porto tem a reputação de ser uma cidade trabalhadora. Há até um ditado que resume isso sucintamente: Coimbra estuda, Braga reza, Lisboa se exibe e o Porto trabalha. Se isso ainda é verdade, é difícil saber. Mas um forte senso de rivalidade ainda impera sobre as duas metrópoles. A característica mais marcante aqui é a grandeza desbotada. A sensação quase mística e acentuada pela mistura da arquitetura barroca com a neoclássica. Apesar de ser relativamente pequena para uma metrópole, é multicultural e diversificada e tem muito a oferecer.
Sua exótica margem fluvial fornece o cenário perfeito para um passeio a pé a qualquer momento. Ao redor de belos espaços verdes espalhados por quase todos os cantos, a cidade está cheia de imponentes edifícios seculares. A catedral, a mais famosa igreja do Porto, foi erguida no século XII e lembra uma fortaleza medieval. Seus vinhos são mundialmente famosos e estão fortemente enraizados na cultura local. Mas Portugal é muito mais do que Lisboa e Porto. No extremo sul, o Algarve se orgulha por ser um dos destinos de verão mais populares da Europa, com um clima agradável que propicia tardes em praias gloriosas. É difícil não querer voltar novamente. Ali fica uma costa variada, com ilhas arenosas que só podem ser alcançadas de barco, margens com penhascos, algumas praias pouco visitadas e outras cheias. Desde as falésias escarpadas até vistas amplas proporcionadas pelo Cabo de São Vicente, a região é rica em todos os sentidos. Nos últimos anos, o Algarve tem sido um imã não só para turistas, mas para residentes estrangeiros de toda a Europa que buscam um clima mais quente. A menos de 1 hora de trem da capital, Sintra parece um outro mundo, como uma página retirada de um conto de fadas. O vilarejo é peculiar. Colinas com florestas compõem o cenário dessa história, junto a castelos imponentes, jardins místicos, mansões e mosteiros seculares. A névoa, muitas vezes presente, acrescenta uma camada extra de mistérios. Fora das cidades, a beleza de Portugal se amplia em toda a sua variedade. São 800 quilômetros de costa, vistas de penhascos impressionantes e paisagens que variam o tempo todo. No Parque Natural da Serra da Estrela estão as montanhas mais altas do país. Com neve frequente no inverno, aqui fica um dos cenários mais distintos. No Alentejo, planícies que se perdem de vista começam a partir do Rio Tejo. Se no norte o ritmo é marcado pelo verde da Campina, mas para o sul a paisagem mais amarelada combina com o sol, calor e um ritmo compassado. A amplitude da paisagem é entrecortada por sobreiros ou oliveiras que resistem ao tempo. Viajando quase 1000 quilômetros mar adentro rumo ao sudoeste, chegamos na Madeira. Essa ilha é um oásis verde no meio do Oceano Atlântico, um verdadeiro paraíso insular com uma lendária beleza natural. Ali não é difícil encontrar paisagens dramáticas, com montanhas monumentais. Por si só, as estradas sinuosas são memoráveis. Enquanto se vaga entre árvores, falésias e cachoeiras, chegando de navio, a ilha oferece uma visão inesquecível. As montanhas caindo diretamente dos vales, a densa vegetação crescendo entre falésias íngremes e cenários pontilhados de casinhas brancas. Ainda mais distante do continente fica o arquipélago dos Açores, um tesouro ainda mais escondido, com muitas cidadezinhas charmosas que são a porta de entrada para uma viagem repleta de aventuras. Uma meca para quem ama um contato mais íntimo com a natureza. O poder que emana da terra é sentido em águas termais e belos lagos vulcânicos, tendo permanecido relativamente fora do radar por décadas. As ilhas estão praticamente intocadas e ainda não foram descobertas pelos turistas, o que explica a razão pela qual sua beleza natural e autenticidade estão tão impecavelmente preservadas. Os moradores locais apreciam e respeitam a natureza dessas ilhas e querem protegê-las tanto quanto querem compartilhá-las com o mundo. Portugal hoje tem mais de 10 bilhões de habitantes e uma economia em crescente voltada sobretudo para os serviços impulsionado pelo turismo nas últimas décadas. O custo de vida aqui está entre os mais baixos da Europa e é um dos lugares mais amigáveis para a entrada de estrangeiros. O país tem um ótimo sistema de educação e saúde, mas é na segurança que realmente se destaca.
Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, ficando atrás apenas da Islândia e Nova Zelândia, duas ilhas com populações bem menores. Muitas vezes, ainda subestimado em comparação com seus vizinhos mais badalados, Portugal, sem dúvidas, oferece tudo e muito mais para os que buscam uma boa qualidade de vida ou simplesmente umas férias de verão inesquecíveis. E você? Apesar de longe ainda temos voz. A estrada é difícil, mas não estamos sós. Em vez de ser eu, experimenta sermos nós. Vamos lá. Lá é o destino que o sonho inventar. Não sabe o caminho, sabe começar. Não fica sozinho e não vai ficar. Vamos lá. Tu já és quem tu queres ser livre desse medo de crescer sobe além do que podes ver. Vamos lá, vem, faz. Tu já és quem tu queres ser livre desse medo de crescer sobe além do que podes ver. Vamos lá. Ter a vida que queremos viver. Andamos à noite até amanhecer. Temos de agarrar o que não queremos perder. Vamos lá. Lá é o destino que o sonho inventar. Não sabe o caminho, sabe começar. Não fica sozinho e não vai ficar. Vamos lá. Tu já és quem tu queres ser livre desse medo de crescer sobe além do que podes ver. Vamos lá, vem, faz. Tu já és quem tu queres ser livre desse medo de crescer sobe além do que podes ver. Vamos lá. Portugal está a chamar. Vamos lá.